Meus irmãos, mais uma vez nessa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidá-los a se colocarem sobre os pés, pegarem os seus exemplares da Bíblia Sagrada. Hoje, como anunciado, daremos início a uma série de estudo expositivo da Epístola do autor desconhecido. Portanto, me refiro à Epístola aos Hebreus. Nós vamos, ao longo das próximas terças-feiras, nos debruçar sobre esta que é, sem dúvida, uma das mais maravilhosas epístolas da Bíblia Sagrada. Talvez, quem sabe, pelo fato de ser tão extraordinária, o Espírito Santo achou por bem ocultar o seu autor humano, não é o seu escritor. Mas nós vamos, a partir de hoje, como eu anunciei, nos aprofundar, mergulhar mais fundo na doutrina de Cristo, na cristologia, na pessoa bendita de Jesus, especialmente fazendo uso da Epístola aos Hebreus. Capítulo 1, nós vamos estudar capítulo por capítulo. Então, o assunto introdutório de hoje é o capítulo de número 1, a partir do versículo 1, estarei lendo, os irmãos acompanhem, depois, assentado como estiverem, peço que mantenham as Bíblias abertas depois, porque será fundamental para a nossa aprendizagem. O tema do capítulo 1 é Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Amém, irmãos? Amém. Tome assento, não feche a sua Bíblia, mantenha aberta. A nossa proposta, a partir de hoje, e pelas próximas terças-feiras, até quando não sabemos aqui ainda precisar, estaremos mergulhando neste que é, ou nesta que é uma das epístolas, repito, sem medo de ser redundante, mais profunda das Escrituras.
ela é como que o santo dos santos, porque nos introduz nesta dimensão espiritual acerca da revelação da pessoa majestosa, bendita, única e especial. Refiro-me, obviamente, ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos uma série de estudo como esta, irmãos, os irmãos já estão acostumados a nos acompanhar aqui em outras terças-feiras, sabem da importância de não perder a ordem. E principalmente é crucial pegar o primeiro dia da sequência expositiva. Até por esta razão, nós estamos aqui filmando, depois nós vamos compartilhar, até para quem não veio tenha a oportunidade de acompanhar. Porque se não pegar a primeira, a parte introdutória, e entender o escopo da epístola, depois vem nas outras e fica um pouco perdido, fica para trás em relação aos demais irmãos. Então, por essa razão, preocupei-me até em registrar para que aquele que assistir esteja aqui sendo abençoado, edificado, querendo possa novamente acompanhar, e quem não veio tenha aí a oportunidade de assim o fazer. Pois bem, a epístola aos Hebreus. A primeira coisa que nós sabemos sobre esta epístola é que o seu autor é desconhecido. Quando falamos que o autor é desconhecido, naturalmente nos referimos ao autor humano, mas o autor divino desta epístola é o Espírito Santo de Deus, de maneira que não há tanta importância em saber quem foi o homem que ele usou. Para nós, o mais importante é saber que esta epístola, ela tem a inspiração divina do Espírito Santo de Deus. Todo o seu registro é inspirado, todas as suas letras, cada palavra, cada versículo é inspirado e comunica uma verdade espiritual tremenda para cada um de nós, igreja de Jesus, inclusive do século 21. Mas a primeira pergunta que eu faço para interagir, eu gosto de interagir quando estou lecionando, é um culto, mas é um momento de aprendizado, é um momento pedagógico, e o meu maior interesse é que você aprenda. Então, para uma maior interação, primeira pergunta que eu faço, esta epístola, ela foi escrita para quem? Foi escrita aos Hebreus. Muito bem, epístola aos Hebreus. É importante saber disso, irmão. Cada epístola tem um destinatário primário. Claro, depois ela é importante para toda a igreja, mas quando você estuda uma carta, você precisa entender para quem ela está sendo escrita. Esta epístola está sendo escrita aos Hebreus. É justamente esta razão que nós vamos observar que há a preocupação do escritor em usar palavras que sejam comuns ao cotidiano dos hebreus, dos judeus. A mensagem que esta carta traz, ela é um pouco difícil, talvez, para a igreja, mas de muito fácil entendimento para o seu destinatário primário. Os hebreus, os judeus, quando receberam esta carta, compreenderam com muita facilidade aquilo que o autor queria comunicar. E nós, pela ajuda do Espírito Santo, pela sua grata benevolência, pela sua iluminação, nós podemos também compreender tão bem ou até melhor, porque o Espírito Santo nos ajuda na compreensão desta revelação. A carta foi escrita aos Hebreus. Qual o objetivo? É importante que você saiba disso também. No primeiro século, quando a igreja se estabeleceu, todos sabemos que a igreja era formada por judeus e gentios, mas a grande maioria da igreja era formada por judeus. E os judeus que se converteram ao cristianismo, eles abandonaram uma religião que antes eles eram devotos, para então seguirem o cristianismo. E qual foi a religião que os judeus tiveram que abrir mão? O judaísmo. Quando se abre mão do judaísmo, está se abrindo mão de toda aquela liturgia, de todo aquele preceito, de toda aquela formalidade do culto. Embora os judeus estavam abrindo mão, na verdade, o que eles estavam entendendo é que eles estavam aceitando alguém que era o cumprimento de tudo aquilo que o culto judaico representava e simbolizava. Quando eles estão entregando a vida a Jesus, eles estão, na verdade, encontrando aquele
que era simbolizado pelos sacrifícios de animais, pelas liturgias, pelas festas, por tudo aquilo que havia no culto judaico. Jesus vem para substituir, não como um mero substituto, mas porque Ele é o ápice, Ele é o cumprimento, Ele é o fim de todos os objetivos do culto judaico. Então não há mais razão de ficar preso àquele tipo de culto, se aquele para quem os cultos eram apontados estava agora no meio deles. Jesus, sim, Jesus, Ele é o cumprimento de todas as profecias. Jesus, sim, Ele é o cumprimento de todos os rituais judaicos. Jesus, Ele é o cumprimento de cada peça do mobiliário do tabernáculo. Tudo aponta para Ele, tudo desemboca nele, tudo está voltado para Ele. Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é o foco, Jesus é a razão. Jesus, portanto, deve ser adorado, honrado, exaltado, porque tudo é por Ele, para Ele, por causa dEle, e a igreja aqui está nessa noite para glorificar e bendizer o nome dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, acredito que sem exceção, em algum momento, alguns mais, outros menos, mas todos nós em algum momento, depois que entregamos a nossa vida a Jesus, somos tentados a voltar para trás. Não, irmão Márcio, não, isso nunca aconteceu comigo. Não, irmãos, não estou dizendo que você desejou voltar para trás, não estou dizendo que era uma vontade sua voltar para trás. Estou dizendo que o diabo, que é o papel dele, é a função dele, é o trabalho dele, ele não cruzou os braços e ficou satisfeito quando perdeu a sua alma para Jesus. Ele começou a trabalhar e trabalhar de forma intensa, dobrada, triplicada, tentando fazer o quê? Arrancar você das mãos de Jesus, das poderosas mãos de Jesus, e fazê-lo voltar para trás. Então aquele que foi liberto, por exemplo, da bebida, o inimigo queria que ele voltasse para a bebida, então tentava para que ele abandonasse Cristo e voltasse para a bebida. Quem largou as drogas, vivia a tentação de voltar às drogas. Quem largou a prostituição, precisava enfrentar a tentação de não retornar à prostituição. Quem largou, por exemplo, o catolicismo, tinha que vencer a tentação de não retornar ao catolicismo. Quem largou o umbandismo, de igual modo, tinha que lutar contra a tentação de não voltar para o umbandismo. E quem largou o judaísmo, estava constantemente debaixo da tentação de abandonar a Cristo e retornar para o judaísmo. Então, qual é a intenção do escritor da epístola aos Hebreus, escrevendo para hebreus que abandonaram a religião judaica para servir a Jesus? Era fazê-los entender, preste atenção, que aquilo que eles deixaram por aquilo que eles aceitaram, ou melhor dizendo, refaço aqui as minhas palavras, aquele que eles aceitaram é infinitamente superior àquilo que eles abandonaram. Aleluia! O diabo, na tentação, quer fazer você achar que as drogas é melhor do que Jesus, e o Espírito Santo quer te fazer entender que o Jesus que você aceitou é infinitamente melhor do que aquilo que você abandonou. Se for as drogas, Jesus é melhor. A prostituição, Jesus é melhor. O catolicismo, Jesus é melhor. O umbandismo, Jesus é melhor. Seja lá o que você abandonou, você fez a melhor escolha que poderia fazer, porque trocou coisa pequena, coisa de nenhum valor, coisa que é efêmera, passageira, que não passa deste mundo, por alguém que é melhor, superior, maior. Jesus, Ele é maior, Ele é melhor, a Ele a glória. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, é difícil conter o desejo de glorificar quando se fala de Jesus. Não é assim mesmo, igreja? Por isso não fique contido não, sentindo a presença dele, o adore, porque ele está aqui. Só você sabe de onde ele te tirou. Se fizer uma rápida introspectiva, se lembre,
Um dia como esse, à noite, quem sabe estaria na porta de um bar, na fila de uma boca de fumo, jogado aí pela sarjeta, quem sabe estava fazendo despacho num lugar difícil dessa terra, mas olha onde você está na casa de Deus, o nome escrito no livro da vida, cheio do Espírito Santo, aguardando o toque da trombeta, para ir morar na mansão celestial, que está sendo preparada para os santos. Como não dar glória a Jesus diante de uma realidade tão maravilhosa como esta? Cristo é melhor. Cristo é melhor. E com isso eu já te respondi o tema da epístola. O tema é: Cristo é superior sobre tudo. Palavra-chave: melhor, melhor, melhor. Não dá nem para quantificar. 10 vezes melhor, 100 vezes melhor, 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes. Não dá para quantificar. Não dá para colocar número. Por isso, infinitamente melhor. Jesus é melhor. A epístola foi escrita para que fique claro, para que fique cristalino, evidente para os hebreus, que eles tomaram a melhor decisão que poderiam ter tomado. Eles fizeram a melhor escolha que poderiam ter feito. E embora nesta noite eu não esteja falando para hebreus, mas para a igreja, eu faço a mesma aplicação a cada um dos irmãos. Você tomou a melhor decisão que poderia ter tomado. Quem concorda? Quem concorda? A melhor decisão, irmãos. A melhor decisão. Porque Cristo é melhor. Cristo é melhor. E aí o autor então vai desenvolver este tema. A epístola tem o objetivo de desenvolver capítulo após capítulo a supremacia, a superioridade, a grandeza de Cristo em relação a qualquer coisa que você possa imaginar. Então nós temos uma epístola que vai tratar sobre isso. É o que nós vamos começar a ouvir a partir de agora. Estou apenas apresentando a epístola. Ela foi escrita no primeiro século, antes do ano 70, portanto, antes da destruição do templo. Apenas algumas informações preliminares a título de nos situarmos no tempo, na época, no contexto histórico, cultural, etc. Mas aí vamos então ao capítulo 1. Porque cada capítulo, ou grupos de capítulos, terá o objetivo de desenvolver esta verdade que vos estou aqui revelando. Cristo é melhor, Cristo é melhor, Cristo é melhor, Cristo é superior, Cristo está além, Cristo é mais importante, Cristo está acima. E aí então vai ser desenvolvido da seguinte maneira, usando o método, preste atenção, das comparações. Cristo é melhor, eu já fiz aqui algumas. É melhor do que as drogas, Cristo é melhor do que a prostituição, Cristo é melhor do que o catolicismo, Cristo é melhor do que o... Poderia citar aqui de forma também a perder de vista os números. Comparando, Cristo é melhor. E o autor vai fazer isso. Cristo é melhor e superior. E por onde ele vai começar? Capítulo 1, você que leu. A epígrafe diz o quê? Cristo, como Filho de Deus, ele é o quê? Superior aos anjos. O autor já vai começar na dimensão celestial. Lá em cima, cooperador Arnaldo, pastor Jardel, lá em cima, na glória, o autor já começa por lá. Cristo é superior aos anjos. Depois, nas próximas semanas, nós vamos continuar estudando, nos alegrando, nós vamos continuar sendo cheios dessa presença maravilhosa, porque a cada semana nós vamos ver as comparações que faz o autor. Ele vai dizer que Cristo, por exemplo, é superior a Moisés, aquele que foi responsável pela antiga aliança. Cristo é superior a Josué, o responsável por liderar o povo e colocá-los na terra prometida. Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos patriarcas, Cristo é superior aos juízes, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é superior aos sacrifícios, Cristo é superior ao próprio templo, para chegar no final e deixar claro mais uma vez, Cristo é superior a tudo.
Você concorda com esta verdade? Então o autor começa dizendo da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Vamos lá, encerrada aqui esta apresentação, olhe na sua Bíblia, versículo 1. A primeira verdade que o autor desconhecido, mas cheio do Espírito Santo nos traz, é esta: que Deus falou antigamente, muitas vezes, não apenas muitas vezes, mas de muitas maneiras, aos pais, ou seja, está falando aqui aos antepassados dos hebreus, os patriarcas, aqueles que estão lá atrás na genealogia. Então, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Que coisa extraordinária. Talvez, se eu perguntar nessa noite, quem gostaria de ter tido o privilégio de ouvir Deus pelos lábios de Jeremias? Quem gostaria? Quem gostaria de ter tido o privilégio de ouvir Deus pelos lábios de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Abacuque, Sofonias, ouvir Deus, falamos aqui no domingo, Ageu, ouvir Deus pelos lábios, por exemplo, de profetas como Elias, Eliseu? Pois bem, o autor diz, Deus antigamente falou aos nossos pais, muitas vezes, de muitas maneiras, usando quem? Os profetas. Que coisa extraordinária. Mas ele diz assim: porém a nós falou-nos nestes últimos dias, por quem? Pelo Filho. Aleluia. Quem gostaria de ouvir Deus pelo Filho? Olha o que o autor está dizendo para os seus contemporâneos. Vocês acham que mais privilegiado eram os nossos pais, que ouviram Deus por intermédio de Jeremias? Vocês acham que privilegiado eram os nossos pais, que ouviram Deus pelos lábios de Isaías? Vocês acham que privilegiado eram os nossos pais, que ouviram Deus pelos lábios de Elias, de Eliseu? Coisa nenhuma. Privilegiados somos nós, que ouvimos Deus pelos lábios do Filho. Aleluia! Nós é que somos privilegiados. Deus falou a nós pelo seu próprio Filho. Quem é o Filho? Versículo 2: é aquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo. É aquele por quem o Pai também fez o mundo. Cristo é superior. Olha uma outra descrição. É difícil descrever a Cristo. O autor aqui está se esforçando, com a ajuda do Espírito Santo, é claro. Agora, que coisa tremenda para nós mais uma vez glorificarmos com alegria a Deus. Olha o que o autor diz no versículo 3, trazendo uma descrição, ou pelo menos tentando descrever a pessoa bendita e maravilhosa de Cristo. Versículos 3 e 4 ele diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Olha onde ele está agora, estou falando de Cristo. Assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O autor fala que ele é o resplendor da glória do Pai. O autor fala que ele expressa a imagem da pessoa do Pai. O autor fala que por ele todas as coisas pelo poder da sua palavra se sustentam. O autor diz que ele fez purificação, irmãos, dos nossos pecados, não por sacrifício de animais, de bodes, não, mas por si mesmo se entregou para nos purificar, de maneira que Deus o exaltou, fazendo com que se assente à sua destra, a destra da majestade. Ele alcançou e herdou
uma posição e um nome mais excelente do que os anjos. Eu não estou falando de outra pessoa, senão do teu e do meu Senhor, do teu e do meu Salvador. Sim, é de Jesus que eu estou falando nesta noite, o amado das nossas almas, o nosso Redentor, o nosso Resgatador, aquele que morreu para nos dar vida e que breve voltará para nos buscar, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem do Pai, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olha que belíssima introdução feita pelo autor da epístola, revelando a grandeza da glória, da majestade, do poderio, do senhorio de Cristo. A partir do versículo 5, então, começam as comparações. Ainda que Jesus seja incomparável, irmãos, jamais esqueça disso. Fazemos comparações no afã apenas de atingir o intelecto humano. Isto é método pedagógico. O que é isso? Isto é uma forma de fazer o ser humano entender. Isto é utilizado para que a palavra chegue a nós de uma forma que nós possamos compreendê-la. E uma das formas, um dos métodos mais úteis ou mais eficazes é o método da comparação. Então o autor vai fazer comparações, ainda que eu preciso dizer mais uma vez, Jesus é incomparável. A quem ele poderia ser comparado? A quem? Ele é incomparável. Mas vamos entender o método de ensino do autor, aonde ele quer chegar. Então ele começa comparando com os anjos. E aí a primeira coisa que ele faz também é usar o expediente, não é? Um método de perguntas. Professores gostam de fazer isso, pergunta, porque estimula o raciocínio, desenvolve o intelecto do aprendiz. Você pergunta, você faz com que ele force o seu próprio entendimento para chegar às respostas, às conclusões, e desta maneira ele guarda, ele grava o ensinamento. Então o autor vai fazer isso. Ele vai fazer a seguinte pergunta: porque a qual dos anjos, a pergunta dele, a qual dos anjos o Pai disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? A pergunta é essa: alguma vez o Pai disse isso a algum anjo? Alguma vez o Pai disse a Gabriel: tu és meu filho, hoje te gerei? Alguma vez o Pai disse a Miguel: tu és meu filho, hoje te gerei? Alguma vez o Pai disse a um querubim, a um serafim: tu és meu filho, hoje te gerei? O autor pergunta: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A qual dos anjos o Pai alguma vez disse: eu te serei por pai e tu me serás por filho? Ninguém, nenhum ser angelical, nem Gabriel, nem o mais afamado dos anjos, o arcanjo Miguel. Jamais Deus se dirigiu a ele dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei, ou eu te serei por pai e tu me serás por filho. Mas quando outra vez, versículo 6, introduz no mundo o primogênito, diz, o que o Pai diz? Todos os anjos de Deus o adorem. Aí eu pergunto a você: se o Pai deu uma ordem a todos os anjos, e aí entra arcanjo, aí que entra querubim, entra serafim, todas as classes angelicais receberam do Pai a seguinte ordem em relação ao Filho: o adorem. Eu pergunto: por que você não o adora? Por que você, mero mortal, não o adora?
por que você, pecador, não o adora? Pecador redimido, é claro, redimido pelo sangue dele, motivo a mais para adorá-lo. Os anjos o adoram, os anjos se prostram diante dele, os anjos reconhecem a grandeza dele, os anjos reconhecem o senhorio dele, os anjos reconhecem a majestade dele, os anjos reconhecem a realeza dele, os anjos reconhecem a divindade dele e o adoram. E se você possui o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo lhe convence de que ele é digno da nossa adoração. O Espírito Santo te convence de que ele é digno do nosso louvor. O Espírito Santo te convence de que ele é digno da nossa exaltação. E o Espírito Santo não só te convence, ele te estimula, ele te guia, ele te conduz, ele te leva a adorar a Jesus, como está me levando aqui neste momento a dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque ele é glorioso e digno de adoração. Glória a Deus. Glória a Jesus. É interessante a expressão que é usado pelo autor. No versículo 6 eu volto a ele. E quando, observe aí na sua Bíblia, aqui não está, mas também estaria muito claro, observe aí na sua Bíblia. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, olha que expressão interessante. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, isto significa dizer que ele foi introduzido no mundo uma vez. Estou certo, presbítero Ronaldo? Se estiver errado, tira o microfone aqui. Foi introduzido no mundo uma vez, e aí o texto diz: e quando outra vez introduziu primogênito. Um dos termos que é aplicado a Jesus, um P maiúsculo, primogênito. Mas o termo mais famoso aplicado a Jesus está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lá é único, unigênito, único. Aqui é primogênito, que significa primeiro. Quem tem filho único é uma coisa. Quem tem mais de um filho vai dizer: esse aqui é o primeiro. Se tem o primeiro, tem que ter pelo menos o segundo, pelo menos. Senão vai dizer: esse aqui é meu primeiro filho, cadê o... Não, é único. Não, se é único não é o primeiro, é único. Único é único. Primeiro é outra coisa. Quando Jesus foi introduzido no mundo, através do nascimento virginal por Maria, aquele plano extraordinário concebido na fabulosa mente de Deus, antes da fundação do mundo, o milagre da concepção sem pecado, ali foi introduzido o unigênito, o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Jesus assume a natureza humana e, como homem, sem deixar de ser Deus, os estudantes de cristologia sabem bem disso, vive aqui por aproximadamente 33 anos e meio, concluindo a sua missão terrenal na cruz do Calvário, morrendo por você e por mim. Quando ele morre, o seu corpo vai para a sepultura. Sua alma e espírito vão cumprir uma missão espiritual, não mais neste mundo. Mas ao terceiro dia, quando introduz outra vez, está pegando aí em que parte é essa outra vez? Outra vez, pós-ressurreição, diácono Miranda, corpo glorificado, depois de morto, ressurreto, corpo glorificado, Jesus agora outra vez é introduzido no mundo. A sua primeira introdução foi pelo nascimento, esta outra foi pela ressurreição. No nascimento ele é unigênito,
Na ressurreição ele é primogênito. Por que primogênito, irmão Márcio? Por que não unigênito? Porque lá ele é o único gerado. Aqui ele é as primícias dos que ressuscitam. Paulo revelou esse mistério. Ele é a primícia dos que dormem, ressuscitou primeiro. E os que dormem em Cristo, quando a trombeta soar, ressuscitarão também. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é as primícias. Mas quem está em Cristo ressuscitará também. E a pergunta é: quem tem poder de ressuscitar? Qual é o anjo? Quem tem poder de voltar à vida? Qual é o anjo? Quem tem poder de nos dar nova vida? Quem tem poder de restaurar o nosso corpo corruptível, transformando-o em um corpo incorruptível? Pegar o nosso corpo mortal e transformá-lo em um corpo revestido de imortalidade. Quem é aquele que é capaz de pegar este corpo deplorável e transformá-lo em um corpo revestido de uma essência nova, capaz de viver eternamente diante de Deus, senão o primogênito dos mortos, Jesus Cristo? É por isso que os anjos o adoram, e quem tem a esperança de que vai se encontrar com ele, deve adorá-lo também. Qual dos anjos ele jamais disse: tu és meu filho? A qual dos anjos ele jamais disse: eu te serei por pai, tu me serás por filho? E quando outra vez o introduz no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Isto é dito do Filho. Agora, e quanto aos anjos? Versículo 7. E quanto aos anjos? E quanto aos anjos? A resposta está aí. Dos anjos ele diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, que é uma referência aos anjos. Ministro no grego significa servo, e isto aqui são os anjos, faz dele como labareda de fogo. Dos anjos. Quem são os anjos? Como ventos, voando de uma parte para o outro, se movendo de uma parte para o outro. São servos, ministros, como labaredas de fogo, que estão cumprindo a ordem de Deus, cumprindo os desígnios celestes, que estão fazendo a obra ordenada pelo Pai. São os anjos. É isso que é dito dos anjos. Versículo 8, mais uma vez, olha aí: mas do Filho. Esta é a comparação, irmão, belíssima. Mas do Filho diz. Quem diz? A pergunta é: quem diz? Quem é que está dizendo? O Pai. A pergunta toda é essa: o Pai. Do Filho diz. Vamos ver o que o Pai diz do Filho. Está aí no versículo 8. Do Filho diz: ó Deus. Ó Deus. Quem está falando, irmãos? O Pai. Acerca de quem? Do Filho. O Pai do Filho diz. Olha o que o Pai está falando do Filho: ó Deus. Ó Deus. Eu vou ficar falando ó Deus até você dar glória a Deus. Olha o Pai falando do Filho: ó Deus. Ó Deus. Ó Deus. O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Pai está dizendo: o Filho é divino. O Pai está dizendo: o Filho é digno da realeza. O Pai está dizendo: o Filho é eterno, divino, real, eterno. Irmãos, Jesus é melhor, irmão. O Pai está dizendo do Filho: ó Deus. O Pai está dizendo, portanto, que o Filho é Deus. O Pai está dizendo do Filho: o teu trono subsiste. O Pai está dizendo que o Filho é rei. O Pai está dizendo do Filho: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O Pai está dizendo que o Filho é eterno. Ele não é criatura, ele não foi criado, ele não é servo, ele é rei. Ele não é apenas humano, ele é mais do que isso, ele é divino, ele é Deus. Irmãos, quanto mais mergulhamos nessa epístola, tanto mais amamos a Jesus.
porque entendemos cada vez mais o quão grande, o quão extraordinário, o quão magnífico é aquele que me salvou e te salvou. Vou pular o versículo 9, embora que ele diga: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, enfim, teu Deus te ungiu, fala da consagração, mas vamos ao 10, porque o tempo não permite. 10, e tu, Senhor, está falando de Jesus ainda, e, 2 pontos, isso é a continuidade do que o Pai está falando do Filho. Versículo 8, mas do Filho diz, no versículo 10, e, como dizendo assim, e continua, e ainda fala mais, e diz mais, do Filho, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. O que o Pai está dizendo? O Filho é Senhor, o Filho é Criador. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Está pouco ainda, eu digo mais, 11. E eles perecerão, eles quem? A terra, os céus, que são obras de tuas mãos, vão perecer, vão deixar de existir. Ou você nunca leu lá no Apocalipse: o céu e a terra que agora existe passarão. E João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o que existe deixarão de existir. E aqui o autor de Hebreus está dizendo que os céus e a terra, a obra das suas mãos, eles perecerão. É mesmo? É. Mas em relação ao Filho: mas tu permanecerás. Ele é eterno, Sidney. O céu passa, a terra passa, as coisas desse mundo passam, as propostas de Satanás passam, as lutas passam, as dificuldades passam, tudo passa, mas Ele permanece para sempre. Ele é eterno. Então eu faço um apelo à sua inteligência: não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Seja inteligente e faça o contrário. Troque o que é passageiro por aquilo que é eterno. As coisas deste mundo passam, Jesus permanece. As propostas passam, Jesus permanece. As tentações passam, Jesus permanece. O dinheiro passa, Jesus permanece. A fama passa, Jesus permanece. As glórias terrenas passam, Jesus permanece. Tudo passa, Ele permanece para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Deixa lá mandar a churibiandara bahia. Irmão, você já conseguiu contar tanta coisa que o autor aqui, só no capítulo 1 já disse que Jesus é? Divino, real. E detalhe, quem disse foi o Pai. Hein? E o Pai diz: divino, rei, eterno. No 9 diz ungido. Agora no 10 diz Senhor, Criador. Mais uma vez tu permanece, ou seja, é eterno. Glória a Deus, aleluia. O 11 continua, né? Ele está dizendo: tu, Senhor, no 10, no princípio fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. No 11, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles como roupa envelhecerão, como manto os enrolarás, como uma veste se mudarão, vão mudar, vão deixar de existir, mas tu és o mesmo. O que é isso? Imutabilidade. Ele não muda.
Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é estudante sabe disso. Eu estou falando de atributos de Deus. Quais são eles? Divindade é exclusivo de Deus, eternidade é exclusivo de Deus, Criador é exclusivo de Deus, imutabilidade é exclusivo de Deus. Jesus possui os atributos exclusivos de Deus. E por que é que Ele possui esses atributos que são exclusivos de Deus? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso Ele possui os atributos que são exclusivos de Deus. Você não serve um homem. Você não serve a são isso, são aquilo outro, que são homens. Você serve aquele que se fez homem para morrer no teu lugar. Ele deixou a glória para assumir a forma de servo, para se entregar numa cruz por te amar. Mas depois de cumprir a sua missão, Ele reassume toda a sua glória, Ele reassume todo o seu poderio, Ele reassume todos os seus atributos. Está agora sentado à destra do Pai, aguardando a adoração da igreja, aguardando a glorificação da igreja. Então adore a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Para encerrarmos a introdução, irmão, hoje é só o capítulo 1, você vai ouvir cada coisa linda aqui, que a cada terça-feira você vai renovar a sua aliança com Jesus. Você já está casado com Ele, né? Eu sei que é noivo, o casamento vai se dar, você está comprometido com Ele. A cada terça você vai renovar ainda mais. Você vai dizer: eu te amo mais, eu te amo mais, Jesus, eu te amo mais, eu te amo mais, eu te amo mais. Versículo 12, ele disse que Ele é o mesmo, ou seja, imutável. Os teus anos não acabarão, eterno. Versículo 13: qual dos anjos disse jamais? A qual dos anjos, irmãos? E a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Assentar à destra do Pai, assumir o trono. Isto fala da entronização. Qual anjo jamais foi entronizado? Que anjo você alguma vez leu na Bíblia, ouviu falar que se assentou no trono? Agora ao filho ele disse: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é como um descanso de pés, é um estrado, aonde os reis colocavam os pés para descansar, melhorar a circulação das pernas. E aí está dizendo: até que os seus inimigos estejam postos debaixo dos teus pés. E aí mais uma vez encerrando, primeiro capítulo, versículo 14, falando dos anjos: não são, porventura, todos eles, os anjos, espíritos ministradores? Qual é a função dele? Enviados para servir. A favor de quem? A favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, espíritos ministradores. Os anjos, seres espirituais enviados para servir a favor de quem? Não a quem, mas a favor, em benefício de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Tem alguém aqui que vai herdar? Então os anjos são enviados para servir a seu favor. Os anjos são enviados para trabalharem em seu favor. Não são seus escravos, não são seus servos, mas aquele que te salvou, o Filho, envia os anjos para te guardar, para te proteger, para te livrar, para te ajudar neste grande projeto de herdar a salvação. Então lhe pergunto: é coerente se prostrar e adorar a um ser que está trabalhando em meu favor? Com todo o respeito que os anjos merecem, por toda a honra angelical que eles possuem, existe uma honra angelical, existe uma honra terrena, existe uma honra angelical.
Existe a honra das honras, que é exclusiva da divindade. Existe uma honra angelical. Com toda a honra que eles merecem, eles não merecem a nossa adoração. E nem desejam recebê-la. Nem desejam recebê-la. Homens vaidosos se orgulham quando são alvo da admiração de outros homens. Quando nas redes sociais eles recebem lá as milhares de curtidas, estou bem na foto. Olha aí, ó, olha quanto comentário positivo, estou bem demais. Olha, já viu quantos seguidores? Meu Deus, eu sou tal. Agora os anjos, quando João se prostrou para adorar um anjo na ilha de Patmos, o anjo, pelo amor de Deus, não faças tal. Não faça isso! Se é esses homens que tem aí agora, hein? João prostrado aos pés dele adorando, já batia logo aquela foto. Essa aqui vai para ó quem está no meu pé, ó, olha aí, ó. Hã? Agora os anjos, não faças tal. Por que, João? Mas você é um ser angelical. Mas por que eu não posso? Eu sou conservo teu. Eu também sou adorador. É isso que ele está dizendo, Adrivan. Eu também sou adorador. Ao invés de você, eu vou aqui parafrasear. Não é que esteja escrito, estou parafraseando. O anjo poderia dizer: ao invés de você se prostrar aos meus pés, que tal eu e você juntos nos prostrarmos aos pés daquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor? Os anjos também são adoradores. Porventura não foi o que contemplou Isaías na sua visão? Lá estavam os serafins sobrevoando o trono e dizendo: o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estão dando uma lição para Isaías, dizendo: olha como é o ambiente aqui no céu, irmão Arnaldo. O ambiente aqui é esse, é olhar para aquele que está no trono e dizer: santo, 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 santo. Então quem vai para lá, é bom já começar treinando aqui, porque lá diante do trono a conversa não é outra, a conversa é essa: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele está entronizado e os anjos também o adoram. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique de pé adorando a Jesus. Estamos encerrando o capítulo 1, ainda vem muito mais por aí. Fique de pé adorando a Jesus, fique de pé adorando a Jesus, fique de pé adorando a Jesus. Você que já o serve, o adore. Você que a vida já foi entregue a Ele, o adore. Você cujo coração é habitado pelo Espírito dele, o adore. E quanto a você que ainda não fez o compromisso público de entregar a sua vida a Ele, agora é o seu momento, agora é a sua oportunidade, agora é a sua hora. Dê um passo aqui à frente e venha entregar a sua vida a Jesus. E venha entregar a sua vida a Jesus. Irmã Maria do Carmo, ajude ali, acompanhe. A igreja adora o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele continua salvando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo uma grande obra. Adore Ele, igreja. Aleluia, 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 aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Senhor, nesta noite, com o coração transbordando da alegria, pela tua presença que é real no nosso meio, nós te louvamos por esta vida que o Senhor acaba de salvar. Nós te louvamos por esta alma ao qual teu Espírito acaba de convencer e traz ao teu altar, aos teus pés,
porque reconhece que Tu és Senhor, reconhece que Tu és Salvador. Nós apresentamos esta vida diante do Senhor e pedimos: escreva o nome no livro da vida. Segura na mão desta jovem, ó Pai, ajuda ela nos seus caminhos, para que ela também tenha direito de herdar a salvação que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Nós apresentamos diante do Senhor e, como igreja, nos comprometemos a ajudá-la, orando por ela, a acompanhando, ó Pai, sendo junto com ela conservos do Senhor até o dia do arrebatamento. Nós te agradecemos por esta tão bela obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega o contato, senta com ela, pega o contato, vai ali no banco para a gente acompanhar. Deus abençoe. Ficamos felizes por essa obra na sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode assentar ali, pega o contato com ela no celular para a igreja acompanhar. Será importante. Jesus já foi embora ou está ainda aí, irmão? Está na casa ainda? Seus olhos acabaram de contemplar o maior milagre. Você vai para casa triste porque não viu o paralítico andar? Você vai para casa triste porque não viu o cego enxergar? Você acabou de contemplar o maior milagre, a salvação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos encerrar com um coração jubiloso nesta noite. Quinta-feira estaremos aqui os membros de volta, permitindo Deus, e assim a obra prosseguirá. Vamos agradecer mais uma vez e encerrar este trabalho. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este culto em que a Tua presença foi real. Nós aproveitamos a ocasião para interceder pelo neto da irmã Vilma. Que o Senhor entre com a providência, Pai, levando a cura que ele precisa. Nós apresentamos a Ti, ó Pai, a irmã Elza, que está no processo de restabelecimento da saúde. Pedimos que o Senhor continue operando este grande milagre para a glória e honra do nome de Jesus. O pai do presbítero Jairo também apresentamos ao Senhor. E tantos outros, ó Pai, que encontram-se enfermos, encontram-se no leito, ou passando alguma dificuldade de ordem financeira, desemprego. Nós pedimos que o Senhor abra as portas, abençoe, porque só Tu podes fazer. No nome de Jesus apresentamos a Ti cada vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus. E todos digam: